Isso não é apenas uma questão de economia. Não se trata de um jogo de números, nem de uma disputa entre superpotências. O que estamos vivendo é um deslocamento tectônico, invisível para a maioria, mas brutal para quem sabe olhar no lugar certo. Vivemos por anos dentro de uma rotina global que parecia estável, um sistema que, embora injusto, tinha ao menos o mérito de ser previsível, até que deixou de ser. Porque o poder, quando transborda, não sente mais necessidade de se justificar. E quando um líder começa a tratar o mundo como seu tabuleiro pessoal, os peões se levantam e todo o jogo começa a ruir. Há perguntas para as quais nenhuma estatística pode responder. O que acontece quando já não restam aliados, apenas adversários? O que acontece quando a hegemonia não inspira mais respeito, mas repulsa? Hoje, eu te convido a olhar além das manchetes, além da política, além das narrativas. Na alma de um sistema que está desmoronando diante dos nossos olhos. Porque o que está chegando não é uma simples crise, é um renascimento. E se você ainda está lendo essas linhas, escreva nos comentários "Despertar", porque isso é o começo de um movimento que nada mais será capaz de parar. Quando uma superpotência começa a tomar decisões sem lógica, sem aliados, sem consideração, ela deixa de ser uma liderança e se torna uma ameaça. E se o verdadeiro inimigo não estiver lá fora, mas no espelho? Você já viveu aquele momento em que tudo em que confiava desmoronou diante dos seus olhos? Conte nos comentários. Não houve aviso prévio, nem negociação, nem diplomacia. Apenas uma assinatura. Uma postagem nas redes sociais e o eco de uma tempestade que fugiu de controle. Foi assim que Donald Trump mais uma vez sacudiu o tabuleiro geopolítico. Por decreto abrupto, impôs 30% de tarifas de importação sobre produtos vindos do México e da União Europeia. E fez isso sem hesitar, como se fosse apenas uma atualização de rotina, quando, na verdade, ele acabava de acender um pavio que poderia incendiar metade do mundo. Nem todo incêndio começa com fogo. Às vezes, ele nasce da arrogância, dessa crença de que o poder dá o direito de agir sem consequências. Mas na geopolítica, todo gesto tem um eco, e esse eco nunca para onde se gostaria. Trump acusou o México de não combater o tráfico de fentanil e a Europa de se aproveitar injustamente dos Estados Unidos. Mas suas palavras não buscavam soluções, buscavam justificativas. Porque no fundo, ele não queria corrigir um erro, queria impor sua vontade. A verdadeira pergunta não é por que ele fez isso. A verdadeira pergunta é por que ele acreditou que poderia fazer sem pagar o preço. Cada decisão sem consenso, cada medida unilateral, cada ato impulsivo dispara um efeito dominó, que não derruba apenas tratados, mas destrói a confiança. E uma vez que a confiança se rompe, nenhum acordo soa do mesmo jeito novamente. Alguns incêndios não nascem das chamas, mas da arrogância. E você, já se viu no meio de uma tempestade que outra pessoa provocou sem aviso algum? Comente fogo se você viu o desastre chegando, mas já era tarde demais. No começo vieram as palavras, depois as declarações oficiais, em seguida os apelos urgentes e, por fim, algo mais forte, uma decisão coletiva. A Europa e o México não ficaram em silêncio, dessa vez não. O que antes seria apenas uma nota diplomática de protesto se transformou em uma resposta articulada. Bruxelas ativou seus mecanismos de defesa econômica. O México convocou seu corpo diplomático e juntos lançaram uma estratégia coordenada que ninguém realmente esperava. Porque quando a punição se torna regra, a resistência se torna instinto. Já não se tratava apenas de números de exportação, nem da letra dos tratados. Era algo mais profundo, a dignidade. O México foi tratado durante anos como parceiro menor, a Europa como aliado obediente, mas essa era parece estar chegando ao fim. Medidas de reciprocidade estão sendo elaboradas. Sanções no valor de 21 bilhões de euros estão sobre a mesa. E pela primeira vez em muitos anos, as reações não são mais tímidas, são determinadas. Esse momento não é apenas político, é uma transformação espiritual.
É o instante em que aqueles que sempre se calaram começam a falar com clareza. E não o fazem por rancor, mas por decisão. Quem apanha demais aprende a criar sua própria armadura. Você também está cansado de sempre ceder? De sempre se calar só para evitar conflitos? Conte nos comentários. A sua história também importa. Às vezes, o destino não grita. Ele apenas marca uma data no calendário e espera. 1º de agosto pode parecer um dia qualquer, mas não é. Nesse dia, as novas tarifas alfandegárias entrariam em vigor, e com elas, algo mais profundo começou a se romper. Não é só uma questão tributária, é um ponto de inflexão. Uma linha invisível, e depois de cruzada, não há mais retorno. As cadeias de suprimento, que durante décadas conectaram o mundo como artérias, começam a desacelerar. Os acórdãos comerciais, construídos pacientemente ao longo dos anos, começam a se desgastar. E as economias, tão frágeis quanto as emoções humanas, entram em pânico. Mas além dos mercados, algo mais profundo está tremendo: a alma da ordem mundial. Porque se o 1º de agosto marca o início de uma nova forma de isolamento, de uma guerra comercial sem estratégia, então o que estamos vivendo não é apenas uma crise, é o fim de uma era. Uma era em que os Estados Unidos impunham as regras e o resto do mundo apenas seguia. Uma era que talvez precisasse acabar, mas não assim. A pergunta é: quem está realmente pronto para o que está por vir? Alguns dias parecem comuns, até dividirem o mundo em dois. E você, também sente que está num ponto sem retorno da sua vida? Escreva limiar se você sente que acabou de cruzar essa fronteira invisível em direção a algo de onde não se volta mais. Existem decisões que soam como demonstrações de força e outras que mais parecem os gritos desesperados de quem não tem mais saídas. Essas novas tarifas foram impostas sem estratégia, sem planejamento, sem plano de contingência. Apenas vontade. Mas uma vontade sem direção é como um rio sem leito. Não constrói, destrói. Sob a presidência de Trump, os Estados Unidos deixaram de agir com sabedoria geopolítica e passaram a reagir por impulso, por emoção, por capricho político. Um decreto é assinado, um tweet é postado, os culpados são apontados. Mas por trás dessa tempestade midiática não há bússola. As empresas esperam por clareza, as nações buscam por referência, mas só encontram ruído. E enquanto isso, o mecanismo do sistema mundial começa a travar. Os investidores recuam, os aliados desconfiam, os mercados estremecem. Porque o caos nem sempre chega com violência. Às vezes, ele vem na forma de desordem, de falta de visão, de uma sequência de decisões improvisadas que juntas formam um labirinto sem saída. O mundo precisa de liderança, não de ego. Precisa de direção, não de dominação. Um navio sem leme não navega, afunda. E você, já sentiu que sua vida continua andando, mas sem rumo? Escreva nos comentários, porque às vezes compartilhar é o primeiro passo para retomar o controle. Primeiro foi a Europa, depois o México, e aos poucos, sem barulho, outros começaram a observar e a agir. Coreia do Sul, Índia, Japão, Brasil. Eles não fazem discursos grandiosos, mas já estão reconfigurando suas alianças. Revisam tratados, redesenham rotas comerciais. Porque aquilo que começou como uma reação local, hoje se transformou em uma resposta global. Já não se trata de uma nação contra outra. É uma coalizão que não nasce do conforto, mas do instinto de sobrevivência. E o mais poderoso nessa união é que ela nasceu de um cansaço comum, do desejo de nunca mais ser submisso, da consciência de que, sozinho, nos enfraquecemos, mas juntos podemos reescrever as regras. O poder já não está mais no grito do mais forte. Ele vive no eco daqueles que se cansaram de se calar. Quando o lobo uiva por tempo suficiente, a alcateia aprende a lutar. Você acredita que a verdadeira mudança só nasce quando nos unimos?
Escreva alcateia se você acredita na força de um nós que não se curva mais. Alguns líderes confundem independência com isolamento. Trump tenta apresentar cada uma de suas decisões como um ato audacioso de soberania. Mas a verdadeira soberania não se constrói com muros, nem com sanções. Ela se constrói com respeito, com cooperação, com acordos justos. De que adianta gritar liberdade se para isso se queimam pontes que levaram décadas para serem construídas? Alguns acreditam que os Estados Unidos estão recuperando sua força, mas na realidade estão semeando desconfiança. Porque quando uma nação age como se o mundo inteiro lhe devesse obediência, isso não é força, é ameaça. E essa ameaça não será paga pelos governos, mas pelas pessoas. Pelos exportadores que perdem seus clientes, pelos consumidores que enfrentam preços inacessíveis, pelos trabalhadores que veem suas fábricas fecharem sem poder reagir. O preço de um ego desmedido pode se tornar a fome de milhões. O orgulho fora de controle pode custar mais caro do que uma guerra. Você já viveu uma situação em que o orgulho de alguém destruiu algo valioso? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Ela pode ecoar em milhares de outras que estão passando pela mesma coisa. Muitos chamam isso de guerra comercial, mas essa palavra é apenas uma máscara. O que está acontecendo não é apenas um conflito econômico, é uma fratura na ordem mundial. Não se trata apenas de tarifas, nem de balanças comerciais, nem de tratados novos. Trata-se de algo muito mais profundo. O fim de uma era. A era em que o mundo parecia caminhar rumo a uma integração crescente. Os Estados Unidos, antes arquitetos do comércio global, agora estão demolindo os pilares que eles mesmos ajudaram a erguer. E ao fazer isso, não desafiam apenas seus parceiros, desafiam todo o modelo de cooperação internacional. México, Europa, Ásia, todos estão revendo suas prioridades. As rotas antigas estão se apagando. As alianças de ontem, antes confiáveis, já não inspiram a mesma confiança. E novos blocos estão surgindo, não por esperança, mas por precaução. Isso não é uma recuperação econômica, é uma mutação histórica. A recomposição das alianças, a desconstrução das certezas, o nascimento de um novo jogo, no qual ninguém ainda possui o mapa. Não são apenas contratos que se rompem, são futuros. Você está preparado para deixar para trás aquilo que acreditava ser certo e encarar o que está por vir? Então escreva reconfiguração, se você também sente que está entrando em um capítulo sem manual de instruções. Os mercados não têm bandeiras, nem ideologias. Eles entendem apenas uma coisa: confiança. E quando essa confiança é rompida, eles não fazem discursos, eles fogem. Wall Street treme, as moedas oscilam, os investimentos desaparecem, como se soubessem de algo que os governos se recusam a admitir. Porque enquanto as grandes potências brincam de jogos de poder, o dinheiro já sente as consequências. Trump pode até fingir que está tudo sob controle, mas os números sussurram outra verdade. As crises nem sempre chegam com espetáculo. Às vezes, elas vêm gota a gota, um vazamento silencioso que corrói a economia sem fazer barulho, como uma hemorragia interna que ninguém vê até ser tarde demais. A economia não grita, ela sangra em silêncio. Você também sente que tudo está desmoronando em silêncio? Fale comigo, porque às vezes o que sentimos vale mais do que o que ouvimos. Existe uma cruel ironia na história, e desta vez ela tem nome e rosto: os eleitores de Trump. Aqueles que aplaudiram as tarifas comerciais, que acreditaram que o protecionismo traria prosperidade, serão os primeiros a pagar o preço. Se os produtos mexicanos ficarem mais caros, serão as pequenas empresas americanas que vão sofrer. Se a Europa retaliar com contramedidas, serão as fábricas do interior que perderão seus contratos. E se o mundo buscar novos parceiros, serão os estados agrícolas, justamente aqueles que votaram nos republicanos, que ficarão para trás. O protecionismo promete segurança, mas entrega isolamento.
Promete grandeza, mas semeia escassez. O fogo, uma vez aceso, não pergunta quem você é. Não distingue amigo de inimigo, apenas queima. Quem semeia o fogo não escolhe onde ele queimará primeiro. Você já viu alguém tentar proteger algo e acabar destruindo exatamente o que mais amava? Escreva ironia se você também foi ferido por esse paradoxo. Houve um tempo em que Bruxelas falava com cautela, pesava cada palavra, evitava conflitos, escolhia uma diplomacia morna, com medo de provocar uma tempestade. Esse tempo acabou. Hoje, a Europa fala com clareza, elabora contramedidas, ativa mecanismos de proteção e, acima de tudo, não busca mais aprovação. Porque quando a paciência se esgota, nasce o coragem. E quando o respeito se transforma em abuso, não é apenas justo, é necessário transformar cortesia em autodefesa. Bruxelas não quer mais apenas negociar, ela quer proteger seu modelo, defender suas indústrias e mostrar ao mundo que a Europa também sabe rugir. Isso não é vingança, é dignidade. Não se trata de mostrar força, mas de recusar mostrar fraqueza. Quando deixamos de ter medo, começamos a construir. E você, já se cansou de ceder sempre por medo? Escreva. Sua história pode inspirar alguém que ainda treme, mas está pronto a se levantar. Durante décadas, o mundo girava em torno de um eixo claro. Washington ditava, a Europa equilibrava, e o resto esperava. Mas agora esse centro se desfaz, e em seu lugar, novos polos emergem, novas luzes. A Índia tece silenciosamente novas alianças. O Brasil redefine seu papel na América Latina. A Coreia do Sul sai da sombra dos gigantes. E a África? A África não é mais apenas um continente de recursos. É um continente de ideias, de futuro, de vozes. Não vivemos mais em um mundo dividido entre potências e seguidores. Agora, cada nação quer escrever suas próprias regras, traçar seu próprio caminho, defender seus próprios sonhos. Aquilo que antes parecia caos, na verdade é uma nova ordem que está nascendo, mais complexa, mais incerta, mas também mais justa. Quando o sol deixa de aquecer, as estrelas encontram seu lugar. Você acredita que estamos entrando em uma nova era, onde todos finalmente podem brilhar? Comente Novo Eixo se você também sente que chegou a hora de outras vozes se levantarem. No começo era tudo diplomacia, conversas, declarações, cessar fogos. Mas pouco a pouco a raiva deixou de ser econômica e se tornou emocional. Não se trata mais de tarifas, nem de tratados, trata-se de respeito. O México não reage apenas para proteger suas exportações, reage por orgulho, por memória, pela vontade de não ser mais visto como o problema, quando sempre foi uma ponte, um parceiro, um aliado. E o mesmo acontece na Ásia, na Europa, na América Latina. Porque quando se é humilhado uma vez, talvez a gente fique em silêncio. Na segunda, procura-se uma justificativa. Mas quando se torna hábito, a alma se levanta. E então a resposta não é mais econômica, é simbólica, pessoal, histórica. Dignidade não se compra, se defende. Você já sentiu que alguém cruzou um limite que você não podia mais aceitar? Conte. Sua história pode ecoar em muitas outras de pessoas que ainda buscam coragem para dizer chega. A Alemanha buscava o compromisso, o México a compreensão, o Japão o equilíbrio. Eram aliados, parceiros, unidos não apenas pelo comércio, mas por uma história compartilhada, valores comuns, confiança. Mas essa confiança começou a ruir. Primeiro vieram as ameaças, depois as imposições unilaterais, em seguida o desprezo aberto e, por fim, o inevitável, a defesa. O que antes eram alianças estratégicas viraram trincheiras. Os amigos de ontem levantaram seus escudos, não por vingança, mas por instinto de sobrevivência. Porque quando um líder abusa de seu poder, os que o seguiam despertam.
E quando a força se transforma em opressão, o respeito se transforma em resistência. Quem maltrata seus aliados termina sozinho. Você já precisou se afastar de alguém que não reconheceu o seu valor? Comente "despertar" se você também entendeu que o maior ato de amor, às vezes, é dizer "daqui eu não passo". Enquanto os governos continuam negociando, algo muito mais profundo está acontecendo nos bastidores, silenciosamente, invisivelmente, potentemente. Pessoas comuns estão começando a fazer perguntas. As pessoas já não acreditam em tudo o que o presidente diz. Não repetem mais cegamente o que ouvem na televisão. Agora, elas fazem perguntas, buscam informação, duvidam. Nos Estados Unidos, trabalhadores começam a se questionar se essa suposta proteção realmente está lhes trazendo algum benefício. Na Europa, os jovens exigem um futuro que não seja apenas lucrativo, mas também sustentável. No México, comunidades inteiras percebem que sua luta não é contra um único país, mas contra um sistema injusto. Isso não é uma revolução política, é uma revolução de consciência. Porque a verdadeira mudança não começa nos parlamentos, começa na mente de uma pessoa, que num dia comum decide não acreditar em tudo e começa a pensar por si mesma. Quando o povo começa a pensar, os poderosos começam a tremer. Você também começou a questionar tudo. Escreva. Você não precisa ter todas as respostas, porque já deu o passo mais importante. Começou a fazer as perguntas certas. Por anos, os Estados Unidos ditaram o ritmo do mundo. Com sua economia, seu exército, sua imagem. Eram o centro, a voz mais alta na sala. Mas algo mudou. Hoje, suas decisões já não são orientações, são provocações. O que antes inspirava obediência, agora desperta resistência. As nações não se alinham mais por medo, elas se unem por necessidade. Elas se levantam por dignidade. Porque até mesmo o maior dos gigantes, se parar de ouvir, acabará sozinho. A China responde. A Europa se reorganiza. A América Latina se mobiliza. E o antigo tabuleiro, onde uma só mão movia todas as peças, foi quebrado. Quem usa a coroa por tempo demais, esquece que pode cair. Você também sente que o poder está mudando de mãos? Mudando de forma, de valores, de equilíbrio? Comente mudança se você também percebe que o mundo já não gira como antes. Quando ouvimos a expressão guerra comercial, pensamos em um conflito distante, abstrato, um jogo de elites. Mas os ferimentos não atingem políticos, atingem pessoas comuns. As tarifas não são apenas números em relatórios frios, são mães de família que já não conseguem comprar os mesmos produtos. São trabalhadores que perdem seus empregos porque a empresa não consegue mais exportar. São estudantes que precisam adiar seus estudos porque a família não consegue mais sustentar. A geopolítica senta à mesa do jantar, se infiltra no silêncio das casas, onde o aluguel não consegue mais ser pago. E isso não vira manchete nos jornais. Uma família não se alimenta de geopolítica, mas paga o preço por ela. Você também sentiu isso? Compartilhe sua história, porque por trás de cada conflito internacional existem milhões de histórias pessoais que merecem ser ouvidas. Você já se reconstruiu a partir das cinzas? Comente resiliência se conhece esse silêncio e decidiu não permanecer nele. Houve um tempo em que tudo passava por consultas, organizações, tratados. Hoje, as novas potências agem, sem pedir permissão, sem pedir desculpas. Porque elas entenderam algo simples. Em um mundo que anda tão rápido, esperar é perder. A Índia fecha acordos com a Ásia e a África, sem avisar ninguém. A China traça novas rotas comerciais, enquanto outros ainda estão debatendo. A União Europeia impõe sanções, enquanto as Nações Unidas ainda procuram as palavras. E esse novo poder não nasce mais do controle, mas da ação.
Do simples entendimento de que a história nem sempre muda com discursos, mas sim com decisões. Às vezes, a gente não pede permissão, a gente toma. Você também cansou de esperar a aprovação dos outros para seguir em frente? Escreva. Porque muitas vezes a verdadeira mudança começa no exato momento em que você para de pedir permissão para ser quem é. Muita gente acha que estamos assistindo ao fim do comércio global, ao fim da cooperação, à queda de uma superpotência. Mas não é o fim. É o começo do fim, de um sistema que já não representava todos. O colapso de uma estrutura que excluía mais do que unia. A queda de uma narrativa que já não conseguia se sustentar. E bem no meio do caos, algo novo está nascendo. Algo mais justo, mais consciente. Não é perfeito, mas é mais humano. Porque o fogo não apenas queima, ele purifica. E às vezes, o que parece uma destruição, na verdade é uma transformação. O caos não destrói tudo, só o que já não deveria existir. Você também sente que algo está renascendo dentro de você, mesmo que tudo ao redor pareça estar desmoronando? Comente renascimento, se você está pronto para acolher o novo, mesmo que ele ainda não tenha forma. Não será fácil, nada que vale a pena é. Mas o que nos espera não é a escuridão, é a revelação. E mesmo que pareça que tudo está ruindo, talvez estejamos apenas deixando ir o que precisava acabar. Porque quando o mundo deixa de girar em torno de um único eixo, o equilíbrio deixa de ser um sonho e se torna uma possibilidade real. Se isso te tocou, se ao menos uma palavra ressoou dentro de você, então essa é a prova de que você está pronto para o que vem. Inscreva-se, a próxima mensagem vai ainda mais longe e nem todos estão prontos para ouvi-la.